26 de maio de 1828, em uma praça na cidade de Nuremberg, um adolescente enigmático de aproximadamente 15 anos, confuso e aparentemente desnorteado, apareceu com uma carta endereçada a von Wessning, que era capitão do 4º Esquadrão do 6º Regimento da Cavalaria. O jovem teria também a posse de um livro de orações e alguns itens que indicavam pertencer a uma família nobre. O autor desconhecido da carta dizia que o adolescente fora recolhido e educado em casa e nunca tinha saído dos limites. A carta terminava dizendo que o menino queria ser um cavaleiro igual ao pai. Outra carta, que parecia ser da mãe, chamava o menino de Caspar e afirmava que o pai teria sido um cavaleiro e havia morrido por razões não especificadas. Ambas as cartas indicavam pela caligrafia que foram escritas pela mesma pessoa. Caspar Hauser não tinha um comportamento comum e não dominava sequer o idioma bávaro, apenas repetia a frase: "Quero ser cavaleiro como meu pai", mas logo lhe foram ensinadas algumas palavras e aos poucos o menino aprenderia a ler e a escrever, contando assim sua aterradora história que comoveria todos em Nuremberg. Caspar Hauser teria passado toda a sua vida em uma masmorra com alguns brinquedos esculpidos em madeira, sem qualquer contato humano e sendo alimentado a pão e água. A exclusão social a que o haviam submetido não apenas lhe privou a fala, mas de muitos conceitos e raciocínios básicos, tornando o jovem numa figura excêntrica que logo seria o centro de atenções em todo o continente europeu, tendo sido conhecido por todos na época como o filho da Europa. No início comentava-se que o menino teria sido criado em meio aos selvagens na floresta, mas depois de algumas conversas com o prefeito da cidade de Nuremberg, Caspar Hauser contou sua versão da vida que havia tido antes de seu aparecimento. De acordo com o que se lembrava, ele teria sido um prisioneiro de masmorra, totalmente isolado numa cela escura de 2 metros de comprimento a 1 metro de largura. Havia uma cama de palha para dormir e 2 cavalos e um cachorro esculpidos em madeira. Sempre pela manhã, ao lado de sua cama, alguém deixava um pouco de pão de centeio e água. Eventualmente, a água teria um gosto amargo que o fazia pegar no sono rapidamente. Quando acordava, via que seus cabelos e unhas haviam sido aparados. Seu contato com outro ser humano viria a ocorrer pouco tempo antes de aparecer misteriosamente na cidade de Nuremberg. Um homem mascarado o visitou antes de sua libertação, sempre muito cuidadoso para que seu rosto não fosse revelado. Ensinou algumas palavras e o colocou em pés, já que Hauser sequer sabia andar direito. Depois de aprender a andar, Hauser foi levado até a praça da cidade e orientado a dizer as palavras: "Eu quero ser um cavaleiro como meu pai era", no dialeto bávaro, que Hauser repetia sem saber exatamente seu significado. O presidente do Tribunal de Apelações da Baviera, Paul Johann Anselm Ritter von Felbeck, começou a investigar o caso. Hauser foi adotado formalmente pela cidade de Nuremberg, que assumiu seus custos para sua manutenção e educação. Ele foi entregue aos cuidados do educador e filósofo Friedrich Dahmer, um professor de filosofia que ensinou várias disciplinas e assim descobriu-se o talento nato que Caspar Hauser tinha para o desenho. Hauser florescia nesse ambiente de novas descobertas e Dahmer o submeteu a vários tratamentos homeopáticos e experiências magnéticas. Uma vez, o professor Dahmer segurou o polo norte de um imã em sua direção. Caspar colocou a mão no estômago e disse que o imã o atraía assim, puxando forte seu colete para mostrar ao docente. O polo sul o atraía com menos força, alegava. Um nobre britânico, Lord Stanhope, interessou-se por Caspar Hauser e ganhou sua custódia no final de 1831. Começou a partir de então uma ostensiva investigação sobre sua origem. Em particular, ele fez 2 visitas à Hungria na esperança de despertar a memória do garoto, pois Hauser parecia se lembrar de algumas palavras húngaras e certa vez declarou que a condessa húngara Maitene era sua mãe. Hauser não reconheceu nenhum edifício ou monumento na Hungria.
Desde o momento em que surgiu na praça de Nuremberg, Kaspar Hauser teve muitos tutores. A princípio teria sido adotado pela família do carcereiro da Torre, onde foi levado depois de aparecer repentinamente na cidade. Logo depois, sua fama correu toda a Europa. Viveu em muitos lares, principalmente na nobreza bávara, que se intrigou com a sua enigmática situação que não teria parâmetros na época. Muitos desses tutores alegavam que Kaspar Hauser era um mitomaníaco, um mentiroso compulsivo que inventava situações para se safar quando era interpelado. Costumava aparecer com algum ferimento, alegando ter sido atacado por um desconhecido, causando um alvoroço antes de ter que dar algum tipo de satisfação que poderia comprometer sua história. A senhora Biberbach, que teria a custódia de Hauser antes de Lord Stanhope, comentou sua horrenda mentira e a arte da dissimulação e o chamou de cheio de vaidade e despeito. O próprio Lord Stanhope escreveu mais tarde que o fracasso completo de suas investigações a respeito da origem de Hauser pôs em dúvida sua credibilidade. Em dezembro de 1831, ele transferiu Hauser para Ansbach, aos cuidados de um professor chamado Johann Georg Meyer, e em janeiro de 1832, Stanhope deixou Hauser para sempre. Stanhope continuou a pagar pelas despesas de moradia de Hauser. Em 14 de dezembro de 1833, Hauser voltou para casa com uma ferida profunda no peito esquerdo. Disse que foi atraído para o jardim e que um estranho o esfaqueou lá enquanto lhe dava uma sacola. Hauser morreu de sua ferida em 17 de dezembro de 1833. Kaspar Hauser foi enterrado no Stadtfriedhof, cemitério da cidade, em Ansbach, onde sua lápide diz em latim: aqui reside Kaspar Hauser, enigma do seu tempo. Seu nascimento era desconhecido, sua morte misteriosa, 1833. Mais tarde, ele foi erguido no Jardim da Corte, onde se lê Hic occultus, oculto, occisus est, que significa aqui jaz um misterioso que foi morto de maneira misteriosa. A história de Kaspar Hauser, até os dias de hoje, é motivo de muita especulação e teorias que não chegam nem perto de explicar sua origem. Dizia-se na época que Hauser era um filho bastardo e pertencente à família dos Baden, nobres da Bavária que, para livrar-se da vergonha, teriam infligido a masmorra ao menino. Atualmente foram feitos exames de DNA com sangue e cabelos pertencentes a Hauser, com familiares remanescentes, mas nada foi comprovado que o ligue aos Baden. Livros foram escritos e filmes produzidos para contar essa história. Na praça em Nuremberg, onde Hauser foi visto pela primeira vez, há uma estátua em bronze para homenageá-lo. Muitos críticos alegam que Hauser era uma fraude. Quando havia percebido que sua fama estava sumindo, infligiu a si mesmo um ferimento e errou a mão, causando ele mesmo sua própria morte. Outros alegam que Kaspar Hauser era uma vítima de um sistema cruel vigente na época, que condenava crianças nascidas fora dos preceitos exigidos de uma união familiar de respeito. Provavelmente, alegam alguns, foi assassinado quando se percebeu que sua história poderia vir à tona. O fato indiscutível é que o enredo dessa história se faz um autêntico enigma da sua época e para os dias de hoje, que vai continuar intrigando e fascinando a todos que a conhecerem e, certamente, Kaspar Hauser continuará dividindo opiniões. Seria ele uma vítima de um sistema bárbaro e cruel vigente na época ou um mentiroso compulsivo, mitomaníaco, que levou um continente inteiro em sua lábia?